Marco Aurélio, um dos fundadores do estoicismo, é conhecido por seu livro Meditações. A ideia de ser um grande homem é um pouco vaga, mas talvez não haja uma única pessoa na história que tenha sido mais digna desse título. Eu garanto que este vídeo não é de autoajuda, mas a filosofia que Marco iniciou e escreveu pode ser um remédio para muitos dos problemas que encontramos na vida moderna. Eu quero explicar o porquê. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 d.C. a 180 d.C. Ele foi o último dos chamados 5 bons imperadores e governou durante um período conhecido como Pax Romana ou a Paz Romana. Na verdade, quando Marco Aurélio morreu, a Pax Romana terminou. Aurélio, quando era imperador, era o homem mais poderoso do mundo. Os romanos basicamente não tinham um conceito do globo fora de seu império. Então, na medida em que ele sabia, Marco era efetivamente o governante do mundo. Nessa posição, ele poderia ter tudo o que quisesse. O precedente havia sido estabelecido. A vida de um imperador romano era basicamente sinônimo de hedonismo. Isso era o que os imperadores romanos faziam. Eles se entregavam ao dinheiro, sexo, vinho e qualquer prazer que ocorresse entre eles. Mesmo que vagamente, era praticamente esperado. Então qualquer vício que a mente pudesse ter possivelmente considerado estava diretamente ao alcance de Marco Aurélio. Ele estava totalmente desvinculado por dinheiro, lei, costume ou mesmo ética. Ninguém e nada o impediriam de realizar seus desejos mais selvagens. Mas mesmo nessas circunstâncias ilimitadas, Marco Aurélio escolheu uma vida de virtude. Ele escolheu ser um bom homem, e não apenas em um instante ou em uma ocasião, mas todos os dias, durante todos os 19 anos de seu tempo como imperador. Marco Aurélio foi um homem fundamentalmente bom. Ser bom não faz de você uma grande pessoa, mas imagine encarar a fera das fantasias verdadeiramente ilimitadas e declarar: não, eu escolho a virtude. Não pelo elogio, fama ou admiração, mas apenas pelo bem de ser bom. Isso é impressionante. Quero dizer, considere as circunstâncias e considere se você estivesse nessas circunstâncias por quase 20 anos. Você poderia, consistentemente, dia após dia, superar o monstro da tentação, sabendo que não haveria ramificações, não importa o que você escolhesse fazer, o que você faria, como você agiria. Eu sei que não poderia seguir o exemplo estabelecido por Marco Aurélio, e sabemos que foi um verdadeiro exemplo, porque quando ninguém estava olhando, foi quando Marco estava no seu melhor. Meditações é um livro escrito por Marco Aurélio. Bem, não é realmente um livro. Era o diário pessoal de Marco Aurélio. Este livro é basicamente Marco navegando pela vida. Não tem uma estrutura real. Meditações é o título que os editores prescreveram. Os escritos não tinham título, nunca foram destinados a ser lidos, muito menos publicados por qualquer pessoa, em qualquer momento, além do próprio Marco. Eram as confissões e crenças mais profundas de Marco Aurélio. Com isso em mente, Meditações é extremamente revelador quanto ao caráter de seu escritor, porque, novamente, Aurélio não estava escrevendo isso para ninguém além de si mesmo. Mas, apesar dessa natureza aparentemente improvisada, Meditações é um dos livros mais poderosos e mais pungentes já escritos. Sem dúvida, a melhor coisa a fazer é ler Meditações por si mesmo. Existem cópias dele em quase todas as bibliotecas e livrarias do país, talvez do mundo. Mas, para os propósitos deste vídeo, existem algumas ideias lá que eu acho que valem a pena examinar. Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza. Por natureza, Aurélio estava se referindo às plantas e animais, sim, mas também à ordem natural do universo. As árvores crescem porque é isso que elas foram feitas para fazer. Elas crescem o máximo que podem e se tornam tão bonitas quanto podem, não porque querem elogios ou estão procurando alguma validação externa, mas porque crescem para serem poderosas e inspiradoras, porque é isso que elas foram feitas para fazer. Essa é a ordem natural. Uma lagarta se torna uma borboleta, um frágil pintinho sem penas se torna uma águia, não porque eles querem, mas porque foram criados para isso.
Da mesma forma, Marco acreditava que o dever de um humano era cumprir seu potencial. Ele não acreditava em acumular coisas ou riquezas, e falaremos sobre isso mais tarde, ou ser premiado ou receber elogios. A natureza te fez um humano, e, com isso em mente, era seu dever nesta terra ser o mais bondoso e virtuoso humano que você possivelmente pode ser. Para Marco, este é o ápice da realização humana e o potencial não realizado. Esse era o lugar mais sombrio para o qual você poderia afundar. Afinal, você não pode controlar mais nada. Você não pode controlar o que o mundo joga em seu caminho, mas você pode controlar como reage. E, não importa o que aconteça, uma grande pessoa enfrenta a tempestade e vive de acordo com seu potencial mais completo e virtuoso. Esse é o seu dever como humano. Marco Aurélio era um imperador. Então, embora ele pudesse ter gostado de ficar sentado escrevendo o dia todo, esse não era o seu trabalho e ele não escreveu muito. Ele teve que lidar com muitas coisas e muitas pessoas. Acima de tudo, Marco acreditava que pessoas más, perversas ou simplesmente ruins eram simplesmente parte do nosso universo. Pedir ao mundo para não lhe apresentar essas pessoas seria como pedir a uma videira para existir sem espinhos. Não seja ridículo, simplesmente não há nada que você possa fazer, diz Marco. Pessoas más existem e, em sua vida, você vai encontrá-las. Marco acreditava na bondade, no entanto, e acreditava que as pessoas não queriam fazer a coisa errada. Em vez disso, quando as pessoas faziam a coisa errada, era simplesmente por ignorância. Você pode tentar ensinar essas pessoas, claro, mas simplesmente nem sempre vai ser uma opção. Então não podemos controlar se o universo nos envia os imorais, os perversos, os preguiçosos, e se também não podemos ajudar essas pessoas, o que geralmente não podemos, só temos que aguentar. Para fazer isso, Marco diz que você deve olhar para dentro. Ele escreve para si mesmo: Ei, Marco, você também tem falhas. Quem é você para julgar? Talvez você tenha falhas diferentes das dessas pessoas supostamente más, mas, Marco, você tem suas falhas. Em uma conversa diferente, em um dia diferente, talvez você, Marco, fosse o ignorante. E, Marco, é possível que você simplesmente não entenda. Ele se disse: Ei, você nem pode ter certeza de que eles estão fazendo a coisa errada. O ladrão que rouba para alimentar sua família não está errado. Você simplesmente não entende. E muitas vezes na vida, você não vai entender e não vai saber que não entende. Então, novamente, não julgue. Em última análise, Marco Aurélio acreditava que todos nós nascemos um para o outro. Vez após vez, ele se lembrou de que essa é a ordem natural. Uma árvore dá frutos para que os animais possam comer. Os animais morrem para que os vermes tenham comida. Assim como no mundo natural, todos nós somos feitos para nos ajudar. Isso é novamente nosso dever. A única verdadeira falha na vida seria abdicar dessa responsabilidade. Então, Marco, é melhor você fazer isso e fazer bem. Todos nós passamos por adversidades, e Marco Aurélio não foi exceção. Mas, assim como encontrar pessoas ruins, Marco percebeu que encontrar adversidades é simplesmente parte da condição humana. Novamente, você só pode controlar o que pode controlar, então não ore para que coisas ruins não aconteçam. Isso é uma tarefa de tolo, Marco se disse. Essas coisas vão acontecer e não há absolutamente nada que você possa fazer sobre isso. Mas o que você pode controlar, Marco, é que você pode controlar como reage a elas. Você pode controlar se está pronto para enfrentar a adversidade quando ela chegar. E vai, Marco diz. Você sabe que vai. Quando esse dia chegar, não fique triste porque algo ruim aconteceu. Não se sinta mal por si mesmo, não se lamente. Em vez disso, sinta-se afortunado por ter as ferramentas e o espírito para passar por isso ileso. Marco diz a si mesmo: suporte esses eventos como um homem corajoso. Passe pela adversidade com bravura e saia do outro lado. Quando você fizer isso, perceberá que essa coisa supostamente ruim não era ruim de forma alguma. Era simplesmente uma oportunidade para persistir, para se superar, para continuar avançando. Marco Aurélio diz: quando esses eventos vierem, não reclame. Haja, aguente. Você pode suportar algo ou não pode. Então, o que acontece se e quando essa coisa insuportável vier em seu caminho? Não se desonre, Marco, ele diz.
Todos os homens morrem, mas nem todos os homens morrem reclamando. Marco Aurélio era um homem de enorme riqueza, mas ele não acreditava que isso era inerentemente um problema. Marco não vilipendiou a posse material como alguns outros filósofos fizeram ao longo da história. Mas em vez disso, ele foi cauteloso com seu relacionamento com as coisas que possuía. Marco Aurélio poderia ter tudo o que quisesse: dinheiro, casas, arte, vinho. Mas ele escolheu não ter. Em vez disso, ele disse: Marco, não sonhe com coisas físicas que você quer. Elas são insignificantes. Elas não cumprem seu potencial. Só você pode fazer isso. Reflita sobre o que você tem e valorize essas coisas. Lembre-se de quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado, Marco. Ele se diz, para não as valorizar tanto que você ficaria desolado se elas simplesmente desaparecessem. Elas não importam. Elas são boas, mas não importam. Elas não melhoram você como pessoa. Elas não te tornam mais virtuoso ou mais gentil. Seu potencial não é acumular coisas, Marco. Não. O potencial humano é maior do que isso. Você deve viver de acordo com a natureza. Marco Aurélio passou muito tempo pensando na morte. Tanto que seria impossível fazer este vídeo sem discutir suas opiniões sobre o assunto. E suas visões sobre a morte eram simples. Ela está chegando, quer você goste ou não. Ele se diz repetidamente. Está fora do seu controle. Então não perca seu tempo temendo a morte ou se preocupando com a mortalidade. Assim como a natureza nos designou para sermos bons, para nos ajudarmos e para alcançarmos nossos potenciais mais completos, a natureza nos designou para morrer. A morte é um dever. Então, enquanto você está aqui, viva. Seja gentil, seja bom, cumpra seu papel na natureza e depois morra, porque a morte também faz parte desse papel. Marco Aurélio, junto com alguns outros homens, foi um precursor da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas. Sua escola de pensamento abrange lógica, ética, física e muito mais. Mas há uma distinção que está no cerne da filosofia estoica: a distinção entre prazer e felicidade. Dinheiro, fama, até mesmo sucesso eram estímulos externos que proporcionavam momentos fugazes de prazer. Mas isso não era felicidade. A felicidade não era tão temporária. O conceito de felicidade era algo mais. Era um estado de ser que vinha inteiramente de dentro. Não vinha de ser um imperador como Marco Aurélio, não vinha de coisas mundanas. Os estoicos disseram que para alcançar a felicidade, você deve viver uma vida de virtude. Você deve continuar a se aperfeiçoar e se tornar tudo o que possivelmente pode. A única falha, a única verdadeira dor, a única verdadeira tristeza, a única coisa que vale a pena temer é decepcionar a si mesmo por não alcançar seu potencial. Porque, e apenas porque, ser grande é seu dever. Ser grande está na sua própria natureza.